Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, e a você, minha irmã, que está me assistindo, que está me ouvindo. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que Deus venha abençoar grandemente a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que estão assistindo essa transmissão, esse canal, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, amém? Bom, eu estou fazendo essa gravação, né? Estou reproduzindo esse vídeo para transmitir a todos os irmãos, a todas as irmãs, né, um assunto. Eu quero tratar hoje aqui com você de um assunto muito importante para mim, muito importante para você, muito importante para todos aqueles que buscam a Deus e que almejam morar na glória de Deus, morar na Jerusalém celestial. Esse assunto que eu vou tratar, ele é um assunto que não tem sido muito tratado dentro das igrejas. É um assunto que não tem sido muito mencionado pelos pastores, pelas pastoras, pelos líderes ministeriais, enfim. A igreja brasileira, né? Eu acredito que até a igreja global, né, numa expansão maior, tem sido negligente, tem negligenciado este assunto, que é o assunto que nós vamos tratar aqui através deste canal, que é o assunto que fala sobre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, né? Nós temos pouca informação sobre esse assunto. É um assunto que não tem sido mencionado nas congregações, nos ministérios, né? É um assunto em que os crentes estão desinformados a respeito desse evento, aliás, que é o arrebatamento, e desse tempo, que é o tempo da grande tribulação. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe três igrejas que existem e que serão levadas ao céu. A primeira igreja que já está salva, essa igreja eu chamo de igreja salva, é a igreja que dorme no Senhor. Existe uma igreja que é a igreja que dorme no Senhor hoje, na atualidade. Ou seja, quem é essa igreja? Essa igreja são todas aquelas pessoas que serviram ao Senhor e que morreram sendo fiel ao Senhor e que hoje dormem no Senhor. Então essa é a primeira igreja, né, que é chamada a igreja que dorme no Senhor. A igreja que a alma dos nossos irmãos já estão no paraíso e estão simplesmente aguardando o toque da trombeta, né? Quando então se iniciará o arrebatamento da igreja. Eu quero que você entenda que existe também uma segunda igreja. A segunda igreja é a igreja que vai ser arrebatada viva, ou seja, os cristãos que quando tocarem, quando tiver o toque da trombeta, então esses cristãos que estão vivendo em fidelidade ao Senhor, que fazem parte da igreja do arrebatamento, também serão arrebatados juntamente com a igreja que dorme no Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele disse que nós, os que estamos vivos, não vamos preceder, passar na frente dos que dormem. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que primeiro, né, haverá uma ressurreição. Quem é que vai ressuscitar? Quem vai ressuscitar é a igreja que dorme no Senhor. E o apóstolo Paulo falou que esses serão arrebatados primeiro e os que estão serão arrebatados na sequência juntamente com esses que vão ser arrebatados primeiro, que é a igreja que dorme no Senhor. Então, as duas igrejas, a que dorme no Senhor e também a igreja viva, vão ser arrebatadas praticamente juntas.
E só que ainda tem uma terceira igreja. A terceira igreja é a igreja que vai fazer parte, que vai enfrentar, que vai passar pelo tempo da tribulação. Essa igreja, ela está relatada lá no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João. No capítulo 7, o apóstolo João, ele vê essa igreja, ele disse que viu uma multidão, né? Ele falou assim que viu uma multidão de pessoas, uma multidão vinda vestida de branco, o apóstolo João disse, lá no livro de Apocalipse. Eu quero ler aqui só para não ficar nas minhas palavras, aonde o apóstolo João fala que o ancião perguntou para o apóstolo João quem eram esses, né? E o apóstolo João diz que não sabe, pergunta ao anjo, o anjo fala que esses são os que vieram de grande tribulação. Capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis, capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de branco, de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Perceba que o anjo quer saber de João quem são e de onde vieram, né? Ou seja, estão vindo de algum lugar. E aí o apóstolo João vai responder ao anjo. O apóstolo João diz assim: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então a gente sabe que essa palavra, né, tribulação, grande tribulação, ela se refere ao período, né, pós o arrebatamento da igreja, né, depois que a igreja for arrebatada, se iniciará o período aí da grande tribulação. E esse período é o período em que o anticristo vai perseguir, né, a igreja do Senhor Jesus. Por isso dá-se este nome, grande tribulação, porque vai ser um período de muita opressão, angústia, morte, né, contra os servos do Senhor Jesus, contra a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele disse em Tessalonicenses que os que estamos vivos, né, ele falou, não vamos preceder os que dormem, né? Então, existe uma igreja que dorme no Senhor. Essa igreja vem desde lá de trás, nossos irmãos que serviram ao Senhor em fidelidade, né? E que não estão mais entre nós, mas morreram sendo fiel a Jesus Cristo e estão salvos já, porque já estão, a alma deles, né, já estão no paraíso, né? Então, eles já estão salvos e já pertencem ao céu. Esta igreja, a igreja que dorme no Senhor, é a igreja que vai se materializar novamente, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, que primeiro vai ter uma ressurreição, né? Uma ressurreição, e após essa ressurreição se inicia então o arrebatamento da igreja que dorme no Senhor, da igreja viva, e resta na terra então, só vai ficar na terra então uma igreja, a igreja que vai passar na tribulação. Então eu vou ler aqui em Tessalonicenses, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. O apóstolo Paulo disse assim: eu não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não vamos passar na frente dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai ter uma ressurreição primeiro. Essa ressurreição é de quem? É da igreja que dorme no Senhor, dos nossos irmãos, desde lá de trás, né? Fiéis a Cristo, né? Fiéis ao Senhor, ao nosso Deus, que morreram aí no decorrer de toda essa era, né? E morreram em fidelidade, estão dormindo no Senhor, a alma no paraíso. Esta igreja vai ressuscitar, né? E aí ele fala assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, perceba que existem 3 igrejas. E o apóstolo Paulo falou assim, ó, que a igreja que dorme no Senhor vai ressuscitar ela vai ressuscitar, vai ganhar um corpo glorificado, e com ela vai subir a igreja viva. Então presta atenção. Os crentes que vão ser arrebatados vivos, eles não fazem parte da igreja que dorme no Senhor. Como também não fazem parte da igreja que dorme, da igreja, aliás, que vai passar no tempo. Então, o que eu quero que você entenda é que existe 3 igrejas. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque nós estamos cansados de falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, só que o povo está desinformado, né? A gente sabe que existe aí um evento a se cumprir, global e mundial, chamado arrebatamento da igreja. Só que nem todos serão arrebatados, nem todos. Os que dormem no Senhor, todos eles serão arrebatados. E aqueles que servem ao Senhor e fazem parte da igreja do arrebatamento, que vai ser arrebatada viva. Porém, existe um povo que não vai ser arrebatado, mas que vai passar na grande tribulação. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Porque a maioria dos cristãos hoje, eles têm uma ideia, eles têm uma ideia formada na sua mente de que a única maneira de alcançar a salvação é se você estiver incluído no arrebatamento. Ou seja, cristão que não for arrebatado, então ele entende que ele já está condenado ao inferno. Ah, eu não subi no arrebatamento, então não tenho mais chance de salvação. Então estou condenado ao inferno. Então quer dizer que o irmão ou a irmã serviu a Deus fielmente, estava em fidelidade com o Senhor, e agora a igreja foi arrebatada, a igreja que dorme foi arrebatada, a igreja viva foi arrebatada, ele ou ela ficou, e agora ele acha que ele está condenado ao inferno porque ele não foi arrebatado, e isso não é verdade. Existe um povo que não vai ser arrebatado. Por que, apóstolo, esse povo não vai ser arrebatado? Porque esse povo pertence à igreja que vai passar na tribulação. Existe um povo que vai passar na tribulação. E não é um povo pequeno, não. Não é um povo, não é meia dúzia de pessoas, não. O apóstolo João, ele disse aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, onde nós acabamos de ler, ele fala aqui no versículo 9, eis que depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, existe uma grande multidão de servos de Deus, crentes fiéis ao Senhor, que não vão ser arrebatados nem com a igreja que dorme no Senhor, nem com a igreja viva que vai ser arrebatada. Por que não vai ser arrebatado esse povo? Porque esse povo pertence a quem? Esse povo pertence à igreja
que vai passar na tribulação, a igreja da grande tribulação. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a maioria dos cristãos estão desinformados acerca desse assunto. E quando se der, quando acontecer o evento do arrebatamento, os cristãos que ficarem vão entender, por eles ter ficado, eles vão entender que eles estão condenados e eles vão se tornar presa fácil ao anticristo, aonde a Bíblia fala que após o arrebatamento começará o tempo da tribulação, da grande tribulação, e haverá a perseguição contra os fiéis, contra a igreja que ficou na terra, a igreja que vai passar na tribulação. Só que se o cristão não tiver essa informação que eu vou passar, que eu estou passando para vocês, ele vai entender o quê? Ele vai entender que ele vai se entregar ao governo do anticristo de maneira fácil, de maneira tranquila. O diabo não vai ter nem trabalho de perseguir ele, porque ele já entendeu que porque ele não foi no arrebatamento, ele já está condenado. Então ele vai acabar adorando a imagem da besta, ele vai acabar marcando o número da besta, a marca da besta na mão ou na testa, e vai se render ao governo do anticristo, e aí sim ele vai perder a sua salvação de uma vez por todas. Porque a Bíblia é bem clara, aquele que adorar a imagem da besta, ou que deixar o seu corpo ser marcado, né, ou a mão ou a testa ser marcada pela marca da besta, essa pessoa está condenada, ela está direcionada já ao inferno. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. É que não é porque a igreja é arrebatada e você ficou que você está condenado. Não, pertence à igreja da grande tribulação. Como tem os irmãos que pertencem à igreja que dorme no Senhor, como tem os irmãos que pertencem à igreja que vai ser arrebatada viva, como tem os irmãos também que pertencem à igreja da grande tribulação. E não é meia dúzia de pessoas. A Bíblia aqui, no livro do Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo João falou que viu uma grande multidão que não podia ser contada, de pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então existe uma grande multidão de pessoas, uma igreja formada por um grande número de pessoas, que é a igreja da grande tribulação. Então você precisa entender isso, você precisa entender, porque se você não entende isso, quando acontecer o evento do arrebatamento, alguns cristãos vão ser levados até o suicídio, porque vão se desesperar, achando que não tem mais salvação, que já estão condenados, e vão aí tirar sua própria vida, ou até mesmo entregar ao governo aí do anticristo de maneira fácil, vão se deixar ser marcado pela marca da besta e vão acabar adorando aí o anticristo, a besta, né? E vão perder a sua salvação. Então é por isso que eu estou vindo aqui transmitir essa informação a você, porque eu tenho visto vários irmãos, vários pastores, né, falando sobre o arrebatamento, mas ninguém fala sobre a igreja da grande tribulação. E aí, como é que faz então forem arrebatados e que pertencem à igreja da grande tribulação, como é que vão fazer? Se não tem a informação, se não tem uma conscientização de que existe uma igreja da grande tribulação, que é a terceira igreja, e que se você não for no arrebatamento, não é porque você está fora do céu ou porque você está condenado ao inferno. É porque você pertence à igreja da tribulação, a igreja que vai ser fiel a Deus na grande tribulação. Quero que você entenda que Deus ele é trino. A Bíblia diz que Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como a Bíblia também nos mostra que nós, seres humanos, somos trino. Nós somos corpo, alma e espírito. E a igreja do Senhor Jesus também, ela é trina. Ela é a igreja que dorme no Senhor, a igreja que vai ser arrebatada viva e a igreja
da grande tribulação. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo de número 17, nós vamos ter aqui uma grande revelação acerca das três igrejas. Livro de Mateus, capítulo 17, né? A Bíblia vai nos falar aqui acerca do quê? Do monte da transfiguração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele subiu ao monte, né? Assim que ele se transfigurou nesse monte. Vamos ler aqui capítulo 1 do capítulo 17 do livro de Mateus, versículo 1. Diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então presta atenção. A Bíblia diz que tem 3 pessoas lá no monte. Aparece Moisés, aparece Elias e aparece o Senhor Jesus. Então vamos lá. Moisés, ele prefigura que igreja? Essa parte aqui está mostrando a nós que existe 3 igrejas. Moisés, ele pertence à igreja que dorme no Senhor, porque Moisés, ele não foi errado em vida. Moisés, ele foi sepultado. Moisés, ele morreu. Então Moisés ali está representando a igreja que dorme no Senhor. A igreja que, quando tocar a trombeta, ela vai se materializar novamente e vai ser arrebatada ao céu. E a segunda pessoa que está no mundo, a pessoa é Elias. Elias, o profeta Elias, ele não morreu, então ele não pertence à igreja. Elias não representa, aliás, a igreja que dorme no Senhor. Elias representa a igreja que foi arrebatada viva, porque Elias foi arrebatado ao céu vivo. Então Elias está ali representando a igreja que vai ser arrebatada viva. E Jesus Cristo é a terceira pessoa que está ali. Jesus, ele representa o quê? Jesus representa a igreja da grande tribulação. Por quê? Porque Jesus passou pelo escárnio, Jesus passou pelo mártire, Jesus passou por tribulação, Jesus passou por opressão, Jesus passou por uma situação difícil, semelhante ao que os cristãos, a que a igreja da grande tribulação também vai passar. Então, você pode perceber que o apóstolo Pedro vai falar assim: Senhor, se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para Moisés, olha ele vindo na ordem, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Então, 3 tabernáculos. Nós sabemos que tabernáculo na Bíblia simboliza a igreja, entendeu? Então, ali, no Monte da Transfiguração, Jesus e Moisés e Elias representando ali as 3 igrejas, né? Moisés representando a igreja que dorme no Senhor, porque foi sepultado. Elias representando a igreja que vai ser arrebatada viva, e Jesus representando a igreja da grande tribulação, que vai passar por os momentos aí terríveis da grande tribulação. Então, eu estou fazendo esse vídeo para conscientizar você, meu irmão, e você, minha irmã, para que quando acontecer o arrebatamento, que não está longe de acontecer, está perto de acontecer, muito perto, você venha entender que não é porque talvez você não tenha ido, eu desejo que você vá, eu desejo que você seja arrebatado, mas nós temos que entender que existe aqui na Bíblia uma realidade, e a realidade é essa, é que nem vão ser arrebatados. Existe um povo, uma grande multidão, todos os povos, tribos, línguas e nações, que não será arrebatada,
não porque estão em pecado, não porque não pertencem ao céu, não porque estão condenados, porque pertencem à igreja da grande tribulação, pertence ao povo que João viu vestido de branco, chegando lá no céu, aonde o anjo perguntou para João quem são e de onde vieram. E o endereço que o anjo vai falar, o ancião, aliás, vai falar a João, o ancião vai dizer para João da onde eles vieram. E vai falar assim, eles vieram de grande tribulação. Então, é a igreja que vai passar aí, pós o arrebatamento, no tempo do anticristo, a tribulação, que ela é um período de 7 anos, dividido em 2 partes, que é 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio. Tanto é que existem 2 pessoas que vão pregar, né, nessa época difícil, na época do anticristo, existem 2 pessoas que elas vão estar aqui pregando, chamada de 2 testemunhas, que está lá no capítulo 11 do livro de Apocalipse também, né? A Bíblia fala que Deus vai dar poder às suas 2 testemunhas, capítulo 11, verso 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. Ou seja, essas 2 testemunhas, pessoas, elas vão profetizar, elas vão pregar para quem? Elas vão pregar para a igreja da tribulação, elas vão pregar para o povo da tribulação, e elas vão pregar contra quem? Contra o anticristo. Elas vão pregar durante os 3 primeiros anos e meio, que dá um total de 1260 dias. Então elas vão pregar para a igreja do arrebata, a igreja da grande tribulação, a igreja que vai estar aqui no período dos 7 anos. Essas 2 testemunhas vão pregar para conscientizar essas pessoas a não se renderem ao sistema do anticristo, não se renderem, não adorarem a besta e não se deixarem marcar com a marca da besta na mão, na testa. Então, você pode ver que essas 2 testemunhas elas vão vir cheias de poder, elas vão fazer sinais, vão fazer prodígios, vão fazer maravilhas, né? Por quê? Porque elas vão vir com autoridade para bater de frente com o anticristo e com o falso profeta, né? Para bater de frente para que os cristãos que vão estar na grande tribulação não venham esmurecer e não venham se render ao sistema de Cristo, né? Então, eu quero que você entenda que você pode fazer que dorme no Senhor, né? Você pode fazer parte, eu não sei se até o arrebatamento você vai estar vivo, então você pode fazer parte da igreja que dorme no Senhor, como se você estiver vivo até o arrebatamento, você pode fazer parte da igreja viva que vai ser arrebatada, viva, que vai ao céu viva, como também você pode fazer parte da igreja da grande tribulação. Então, necessário é você se preparar. Necessário é você parar de viver um evangelho de fantasia. Eu vou ser arrebatado, ser levado ao céu. Sim, claro, eu também desejo isso. Eu sirvo a Deus a fim disso, mas eu não sei se eu pertenço à igreja que dorme no Senhor, se eu pertenço à igreja que vai ser arrebatada viva, ou se eu pertenço à igreja que vai passar na tribulação. Então, como eu não sei a qual dessas 3 igrejas eu pertenço, sendo que ela é uma só, ela é trina, mas é uma, então eu tenho que me preparar. Eu tenho que ter uma vida de crente preparado para que se eu morrer hoje, eu possa fazer parte da igreja que dorme no Senhor, como preparado também para que se a trombeta tocar hoje eu possa ser arrebatado, mas também eu tenho que estar preparado para que se eu não for arrebatado e eu fizer parte da igreja da tribulação, eu continuar sendo fiel a Deus para que eu possa alcançar a minha salvação. Então eu tenho que estar preparado, meu irmão. Não adianta a gente viver um evangelho
como a gente está vivendo aí, como está sendo aí oferecido um evangelho de fantasia, né? Um evangelho aí sem informação, um evangelho sem preparo, um evangelho sem ensinamento. Você está entendendo? Esse assunto que eu estou tratando aqui com você é um assunto que igreja nenhuma vai tratar. Igreja nenhuma está pregando sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre salvação. Igreja nenhuma está pregando sobre isso mais. Você melhor do que eu sabe. Eu não estou aqui fazendo essa transmissão para denigrir a imagem de nenhum ministério, nem também para denigrir a imagem de nenhum líder, nem de apóstolo, nem de bispo, nem de pastor, nem de missionário, de ninguém. Não estou aqui para falar o nome de ninguém, para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para alertar você sobre um assunto que está sendo negligenciado. A igreja brasileira, e eu acredito que até a igreja global em todas as nações, não tem prestado esse serviço a Deus de preparar o povo tanto para o arrebatamento como também para a grande tribulação. A igreja não tem prestado esse serviço a Deus, a igreja está negligenciando isso e tem falhado nessa parte, porque a maioria dos cristãos hoje, daqueles que se denominam servir a Deus, não tem essa informação, não procuram essa informação e essa informação também não chegam a eles e assim eles estão sendo levados, conduzidos. Então, quando a igreja for arrebatada, a igreja que dorme no Senhor como a igreja viva, essas pessoas vão ficar à mercê do anticristo, porque na mente delas, elas vão entender que elas não têm mais salvação, que é condenada simplesmente pelo fator de ela não ter sido arrebatada e ter ficado aqui na terra e no período da grande tribulação. E isso não é verdade. Existe uma igreja que vai passar na grande tribulação, uma igreja gigantesca, uma grande multidão de povos, tribos, línguas, nações, de todos os quatro cantos da terra, que vão passar aqui no período da grande tribulação. E se você não tiver essa informação, você vai acabar sendo uma presa fácil e até mesmo se entregando ao governo do anticristo, tendo em mente que já não tem mais salvação, que você já está condenado. Então você vai falar, por que eu não vou aceitar esse governo, esse modo de viver? Marca aí, enfim. A pessoa vai achar que já está condenada mesmo, quando na verdade ela não está. E Satanás vai pegar uma grande parte dos cristãos, vai pegar desprevenido, desinformado, você entendeu? E vão ser presa fácil, porque a igreja brasileira tem negligenciado essa parte, não tem prestado esse verdadeiro serviço a Deus, que é de preparar o povo. Você sabe que o profeta João Batista, ele veio na frente de Jesus, ele nasce primeiro que Jesus e o ministério dele se inicia primeiro que o de Jesus. Por qual motivo? Porque ele veio para preparar um povo bem disposto. Ele veio para avisar que o Messias viria, que aquele que é mais poderoso que ele, do qual ele não era digno de desamarrar sandálias, né? Viria após ele e que ele tem a pá na sua mão e limpará a eira, enfim, avisando que o machado já está posto à raiz das árvores. Então o profeta João Batista, ele veio de papel de avisar o povo sobre aquilo que estava por vir. A mesma coisa hoje é o papel da igreja. O papel da igreja é avisar o povo sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação e sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, esse é o papel da igreja nos dias de hoje. Mas, infelizmente, a igreja brasileira e até de forma global, enxergando esta parte e não estão prestando esse serviço a Deus, né? Que é o serviço verdadeiro da igreja, infelizmente. E eu estou vindo aqui nessa tarde, né? Nesse momento agora, até nesse vídeo, né? Estou vindo aqui fazer aí de um atalaia, né? Estou vindo aqui fazer um papel de atalaia para te alertar, para que você não seja pego de surpresa
e seja aí uma presa fácil aí, sendo que você, se você não for arrebatado, né, e se você pertence à igreja da grande tribulação. Eu quero ler uma palavra aqui a você, que está no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 37 diz assim, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ver aqui que ele vai ser levado a um vale de ossos. Ezequiel ele vai ver aqui a igreja que dorme no Senhor, sendo chamada da sepultura, ressuscitando para o arrebatamento. Então vamos lá. Diz assim, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, a Bíblia vai dizer assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que eu farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós tenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E me deu ordem, e então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa herança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó Ezequiel falando aqui, ó. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E por o meu espírito vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz. Então preste atenção. Então o profeta Ezequiel aqui, ele vai ter uma visão. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e a Bíblia diz que o Senhor pegou ele e levou ele em espírito a um vale de ossos secos. A Bíblia diz que o Senhor pegou ele e levou ele em espírito a um vale cheio de ossos. Cheio de ossos. Então vamos lá. Você deve se perguntar, apóstolo, como que a igreja que dorme no Senhor vai ressuscitar, sendo que tem irmãos nossos que morreram há mais de 2000 anos para trás? Os ossos dessas pessoas já viraram pó, já esfaleraram, né? Já se desfizeram. Como que eles vão se ressuscitar? Como que eles vão ser ressuscitados? Então Deus vai mostrar aqui no capítulo 37 do livro de Ezequiel como vai acontecer isso. A Bíblia diz aqui, ó, que o profeta Ezequiel foi levado em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Então vamos entender isso aqui, ó. Ezequiel não foi levado fisicamente a esse vale. Ezequiel foi levado em espírito. Por quê? Porque esse vale não é um vale que fica aqui na terra, que fica aqui na terra no lugar físico. Esse vale é um vale que fica num lugar espiritual, no mundo espiritual. E Ezequiel é levado em espírito. Por isso que Ezequiel foi levado em espírito até esse vale. E a Bíblia vai dizer que lá nesse vale ele viu que o vale estava cheio de ossos. Então existe um lugar onde os ossos dos nossos irmãos que morreram em Cristo estão depositados, um lugar no mundo espiritual. Ezequiel é levado a esse vale. Ezequiel, ele vê que o lugar está cheio de ossos, e Ezequiel fala assim, que Deus fez ele andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ou seja, quando a Bíblia diz que estavam sequíssimos, é porque os ossos já estão lá há muito, muito, muito tempo. Então os ossos estão lá sequíssimos. Sequíssimos porque estão lá há milhares de anos, estão depositados os ossos naquele vale.
E aí Deus fala com Ezequiel e faz uma pergunta ao profeta Ezequiel se ele acredita que os ossos podem viver. E Ezequiel responde: Senhor Jeová, tu sabes. E aí vai dizer então que Deus falou para Ezequiel: profetiza, e diz assim, sobre estes ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E Deus manda ele falar com os ossos secos, e Deus manda ele falar assim: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E aí Ezequiel ele vai falar assim: eu profetizei como se me deu ordem, como Deus me falou, eu falei. E quando Ezequiel fala isso, Ezequiel ouve um ruído, né? Enquanto ele profetizava, ele ouvia um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos, osso ao seu osso. Então você vê que a parte ossal, a parte ossal do ser humano começam a se montar nesse vale. E ele vê que os ossos começam a se encaixar em cada osso até que se monta a parte esquelética, né? Até que se monta o esqueleto da pessoa ali. E a Bíblia diz assim que os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, montou a parte esquelética do ser humano. E a Bíblia fala assim que ele olhou e eis que vieram nervos sobre os ossos, sobre eles, sobre os ossos. E começou a aparecer nervo. Então aqui Ezequiel está tendo a visão da igreja que dorme no Senhor, sendo chamada e se materializando para poder ser arrebatada. É isso que Ezequiel está vendo aqui. Aí a Bíblia diz que Ezequiel ele viu, a parte ossada, a ossada se montou, né? A parte, o esqueleto do ser humano se montou e logo em seguida começa a vir nervos. Começa a vir nervos, né? E depois do nervo começa a vir carne. E depois da carne se estende a pele sobre eles. Então Ezequiel está vendo aqui a igreja que dorme no Senhor sendo ressuscitada, né? Até porque o apóstolo Paulo disse que todos teremos um corpo glorificado. Então, se os nossos irmãos estão mortos, aquele corpo já se desfez, né? No tempo já se desfez, né? A terra já comeu a carne, já virou pó. Então, necessário é ter um novo corpo, né? Os ossos vão ser revestidos de um novo corpo, que é um corpo glorificado, né? E aí a Bíblia diz assim que Ezequiel ele tem essa visão no Vale de Ossos Secos da igreja. Essa é a visão da igreja que dorme no Senhor, sendo ressuscitado, o corpo se materializando novamente, ganhando forma, ganhando nervo, ganhando carne, ganhando pele, para ser arrebatada. E aí Ezequiel fala assim, ó, mas não havia neles o Espírito. Perceba que aqui não está falando do Espírito do Senhor, aqui está falando do Espírito das pessoas, né? Por quê? Porque nós sabemos que a alma das pessoas da igreja que dorme no Senhor está no paraíso. E aí a Bíblia diz assim que Deus falou assim para Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E a Bíblia fala assim, e Ezequiel fala, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, perceba que não é o Espírito de Deus, o Espírito viram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então aqui a igreja ressuscitou. A Bíblia, você vê que depois que o corpo tiver montado, o corpo tiver sido refeito, se materializado, o espírito, a alma dos nossos irmãos que estão no paraíso volta para dentro desse corpo, né? Cada um volta para dentro do seu corpo, e aí a igreja que dorme no Senhor está em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel fez questão de enfatizar isso, que era um exército grande e extremo. Ou seja, a igreja que dorme no Senhor estará de pé ressuscitada. A Bíblia fala assim, ó, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, ou seja, Deus está dizendo que esses ossos são toda a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? A casa de Israel é a igreja do Senhor. Deus falou para Ezequiel, esses ossos são a casa de Israel. É a minha igreja que estava dormindo, né?
é o meu povo. Olha lá. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Então, quem é o povo de Deus que está sepultado? É a igreja que dorme no Senhor. Olha lá, Deus está dizendo, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Então, a igreja que dorme no Senhor, ela está sepultada. Ela está sepultada. O povo de Deus que está na sepultura é o povo que dorme no Senhor. E aí, o profeta, Deus falou assim, ó, e vos farei sair das vossas sepulturas. Deus ia abrir a sepultura deles e ia fazer eles saírem da sepultura. Eles vão sair para quê? Para que Deus vai chamar esse povo que está na sepultura, que é a igreja que dorme no Senhor, para sair? Para que possa ser arrebatada juntamente com a igreja viva. Isso aqui Deus me mostrou ontem, na madrugada, quando eu orava. Essa revelação Deus me deu ontem na madrugada, quando eu orava. E a Bíblia diz assim, ó, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que terra é essa? Que terra é essa que o povo que sair da sepultura, que a igreja que dorme no Senhor, que sair da sepultura vai ser arrebatada juntamente com a igreja viva, que terra é essa que Deus vai levar eles? A Santa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Aí Deus falou assim, ó, e porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que... Aí agora que Deus vai falar do espírito dele, ó, e porém em vós o meu espírito, aquele espírito não era o espírito de Deus que entrou nos mortos, aquele espírito é o espírito das próprias pessoas. Agora ele fala assim, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei nas vossas terras, na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, o Senhor disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então agora você pode ver aqui que a igreja, quando a igreja se materializar, vai tocar a trombeta e a igreja vai ser arrebatada, que dorme no Senhor, e a igreja viva, que é a igreja do arrebatamento, que Paulo falou, que uns serão arrebatados num piscar de olhos. Esses que vão ser arrebatados num piscar de olhos é a igreja viva. Os que vão se materializar e vão ser arrebatados primeiramente é a igreja que dorme no Senhor. Essa que Ezequiel está tendo a visão da igreja se materializando, a sepultura se abrindo e o Senhor chamando ela para fora. Entendeu? Então, aqui nós encontramos como vai acontecer essa situação. Envolve o arrebatamento da igreja. Aí a Bíblia diz assim, versículo 15 continua. E veio a mim a palavra do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se torne uma só na tua mão. Então, presta atenção. Quando o reino de Israel, todos nós sabemos que lá no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, né, a Bíblia vai falar ali, no livro de 2 Reis não, no livro de 1 Reis, a Bíblia vai falar ali que depois que Salomão ele permitiu a entrada da idolatria em Israel, a Bíblia fala assim que Deus ele dividiu o reino de Israel em duas partes, reino do sul e reino do norte. Né? A Bíblia diz que Deus deu 10 tribos, Deus rasgou o reino da mão de Salomão, na época de Jeroboão, do seu filho, de Roboão, seu filho de Salomão, e deu 10 tribos para Jeroboão, e uma tribo, a tribo de Judá, ficou com a de Davi, que era Roboão, filho de Salomão, que ficou ali sendo o rei pela tribo de Judá. E Jeroboão ficou com as 10 tribos. Né? Uma tribo não tinha rei, porque ela pertence a Deus, a tribo de Levi. Então, a Bíblia vai dizer que o reino ali se dividiu. Mas agora Deus está dizendo que ele vai unir esse povo, e esse povo vai ser uma vara só. Esse povo eram várias varas, vai se unir, vai se tornar uma só. E ele falou assim no versículo 17, ajunta um ao outro para que se unam, se torne uma só na tua mão. Ou seja, Deus ele vai unir esse povo não vai ser mais um povo dividido, ele vai ser um reino, vai ser um povo só. E por que ele vai ser um povo só? Você vai ver porque ele vai ser um povo só. Fala assim, ó. E quando, aí Deus continua falando com o profeta Ezequiel, e quando te falarem aos filhos do teu povo,
E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Então nós sabemos aqui que a vara de Judá é que vai comandar todas as tribos. Vamos entender isso aqui. E farei delas uma só vara, e elas farão uma e elas se farão uma só na minha mão. Na mão de quem? Na mão do Senhor. Então as 10 tribos vão ser uma só, vai ser um povo só unido na mão do Senhor. Aí ele disse assim, ó, ele fala assim, e os pedaços de madeira sobre que houveres escritos estarão na tua mão. Está falando do profeta Ezequiel, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Agora Deus está falando com quem aqui? Agora Deus está tratando de que igreja aqui? Da igreja da tribulação. A igreja da tribulação é que vai estar espalhada ainda entre as nações, onde João falou no capítulo 7 de Apocalipse, que viu uma grande multidão vestida de branco, vinda de línguas, povos e nações. Então olha aqui, ó, o Senhor dizendo aqui, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Perceba que a igreja que dorme no Senhor e a outra igreja, a viva, o Senhor já levou a terra dele, né? Que é a Jerusalém Celestial. Agora ele vai levar os que estão espalhados, ou seja, a igreja da grande tribulação, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Então quem é esse rei que vai reinar sobre todos eles? É o Senhor Jesus. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, eu os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha lá, Deus falando. E o meu servo Davi reinará sobre eles. E Deus falou que o seu servo Davi reinará sobre eles. Ou seja, aqui Deus está falando do seu servo Davi, mas na prefiguração de quem? De Jesus Cristo, que vai reinar sobre todo o povo, né? Sobre a igreja do Senhor, as 3 igrejas agora unidas sendo uma só. Por isso que eu disse que a igreja é trina, mas é una. Ela é una, mas é trina, porque ela é a igreja que dorme no Senhor, a igreja que vai ser arrebatada viva e a igreja da grande tribulação. Agora vai ser tornar um povo só. E Davi, ou seja, na prefiguração aqui de Jesus Cristo, né, que é o Senhor Jesus que vai reinar, mas aqui está na prefiguração de Davi, e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e observarão, e habitarão na terra que meu servo Jacó, na qual habitam vossos pais, e habitarão nela, e eles serão os seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Ou seja, aqui na prefiguração de Jesus Cristo, né? Davi prefigurando Jesus, que vai ser o príncipe eternamente, que vai reinar eternamente, até porque ele é o príncipe da paz, né? Como a Bíblia diz. E farei com eles um concerto de paz, será um concerto perfeito, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Ou seja, Deus dizendo que vai pôr o santuário dele para sempre. Quando é que Deus vai pôr o santuário dele no meio do povo dele para sempre? Quando o povo estiver na glória do Senhor. Quando acontecer todo o evento do arrebatamento, da igreja que dorme no Senhor juntamente com a igreja viva, e o evento da igreja da grande tribulação. Aí ele fala assim, ó, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Então você vê aqui que a Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele vai... essa parte aqui agora é a parte em que Deus chamando a igreja da Gão também para o seu reino eterno. Deus chamou primeiro a igreja que dorme, fez ela se materializar. Ezequiel teve a visão da igreja se materializando,
e ela ganhando corpo, ganhando forma e ganhando vida, e sendo chamada, sendo aberta a sepultura, e sendo chamada para fora para ser arrebatada, e na sequência já vai a igreja viva sendo arrebatada, até porque essa igreja que dorme no Senhor vai ressuscitar, então ela também se junta ali automaticamente à igreja viva. Só que aí a Bíblia fala agora que Deus vai chamar, que aí Deus falou assim, ó, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Então essa parte, ela se cumpre, né? Essa parte que Ezequiel está falando, ela se cumpre aqui, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão da qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, que é a igreja da grande tribulação, sendo chamada também para o reino eterno do Senhor Jesus, para o reino de glória, né? Continuando aqui no Apocalipse capítulo 7, no versículo 15, diz assim, ó, por isso estão diante do trono de Deus, e os oito no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome. Por que nunca mais terão fome? Porque o tempo da grande tribulação será um tempo de fome. Essa igreja passou pelo tempo de fome. Nunca mais terão sede porque passou pelo tempo de sede. Ou seja, você sabe que quando o anticristo vier, ele vai implantar uma forma de governo que quem não se adequar a essa forma de governo, quem não aceitar a marca da besta na testa ou na mão, e não adorar a imagem da besta, não vai poder vender, não vai poder comprar. Então a igreja vai sofrer fome, vai passar sede, né? E aí, continuando no versículo 16, fala assim, ó, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Por que nem sol nem calma alguma? Porque a igreja da grande tribulação, ela vai ter que viver de forma fugida, ela vai ter que fugir, porque se ela for capturada, ela vai passar pela tortura, ela vai passar pelo escárnio, né? O objetivo do anticristo vai ser torturar os cristãos, para que os cristãos venham negar o nome de Jesus e perder a sua salvação. O anticristo, não se esqueça, que ele vai estar sendo guiado por Satanás, é fazer com que o povo de Deus vá ao inferno, né? Então, por que está falando aqui que nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles? Porque vai ser um tempo em que os cristãos não vão poder nem morar na sua casa, o cristão não vai poder viver no meio da sociedade, o cristão vai ter que viver no meio dos montes, no mato, entendeu? Como o Senhor Jesus disse. O Jesus falou assim, ó, quando virdes que a imagem da desolação está no lugar santo, quem lê que entenda. Quem estiver no telhado que não desça na sua casa buscar nada. E quem estiver no campo que não volte, mas fujam para os montes. Ou seja, vai ser um tempo em que a casa dos cristãos vão ser os montes, vão ser as montanhas. Ou seja, por isso está falando, nem sol e nem calma alguma cairá sobre eles. Você vai estar totalmente ali exposto ao sol. Casa, um teto. Você vai ter que se virar para poder fugir, porque se você for capturado, você que estiver na igreja da grande tribulação, eles vão torturar você para fazer você negar o nome do Senhor Jesus Cristo, para você também não alcançar o céu e ser condenado, deixar-se marcar ali com a marca da besta e, enfim, perder a sua salvação. Então, Ezequiel, no capítulo de número 37, ele teve a visão aqui da igreja sendo materializada, a igreja que dorme no Senhor sendo materializada novamente, ganhando vida, sendo arrebatada juntamente com a igreja viva, porque ela vai ser chamada para fora da sepultura, e ela vai ser chamada para ser arrebatada juntamente com a igreja viva, a igreja do arrebatamento, os cristãos que vão ser arrebatados num piscar de olhos. E Ezequiel também tem aqui a visão de Deus chamando de entre as nações, né, o seu povo que foi espalhado, que é o povo, a igreja da grande tribulação. Então você, meu irmão que está assistindo esse vídeo, eu fiz esse vídeo aqui hoje especialmente para te alertar, para que você não seja mais um leigo nesse assunto, como muitos cristãos têm se feito leigo a respeito desse assunto, por conta da negligência dos pastores, dos líderes de ministérios, né, apóstolos, bispos, missionários, enfim, pessoas que estão na frente dos ministérios, que deviam estar passando esse entendimento e não estão. Deus me deu ontem, na madrugada, eu fiz um vídeo semelhante a esse e postei no Facebook, e eu resolvi fazer esse e colocar no YouTube para que possam ser alcançadas por essa informação. Que vai assistir esse vídeo, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis
que você puder, para que essa informação também chegue a outros cristãos que também estão desinformados, que também estão aí desorientados, né? Não sabem e estão sem entendimento acerca deste assunto, tá? Ontem Deus me deu essa revelação e há muito tempo, já faz uns 6 meses, 7 meses atrás, Deus vem falando comigo acerca do arrebatamento e Deus vem me alertando que está para acontecer algo. Estou aqui liberando uma palavra profética de que Deus tem falado comigo, Deus tem falado para mim que está para acontecer algo e vai ser agora, em 2020, entre janeiro e fevereiro, vai acontecer algo. Deus já tem me avisado, porque a Bíblia diz no livro de Amós que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus já tem me avisado que vai acontecer em 2020, entre o mês de janeiro e fevereiro, e eu creio que é o arrebatamento da igreja. Eu creio desta forma, porque Deus vai ser algo global que vai deixar pessoas espantadas, vai deixar pessoas assustadas, porque vai ser um acontecimento de âmbito global, de âmbito mundial, que virá sobre a terra. E eu tenho certeza que vai ser acerca do arrebatamento. Por isso eu estou aqui transmitindo esse vídeo a você, né, essa informação a você, para que você se prepare, para você não ser pego de surpresa, né, e aí acabar perdendo de... Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, compartilhe esse vídeo do YouTube com o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas sejam alcançadas e também possam ser informadas. Eu estou pedindo para você fazer isso não porque eu quero ganhar números de audiência, não porque eu quero ganhar números de visualização, não. É porque essa informação ela é importante, ela tem que chegar até o ouvido dos cristãos de todo lugar, para que eles estejam informados acerca desse assunto que a igreja há anos vem negligenciando e não vem prestando esse serviço ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, que fica aqui na cidade de Atibaia, na Avenida Copacabana, na altura do número 1338, no bairro do Jardim Cerejeiras. Eu estou aqui na cidade de Atibaia, repito, eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, que fica aqui na Avenida Copacabana, altura do número 1338, no bairro Jardim Cerejeiras, na cidade de Atibaia. Você que tiver interesse em conhecer a nossa igreja, o endereço está aí e nós aguardamos aqui a sua pessoa. Eu quero desejar a você a paz do Senhor e que você fique com Deus e que você se prepare para o grande evento que está para acontecer e também para a grande tribulação. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.